Vocês lembram do que a gente tem falado nos últimos sábados? A gente falou sobre os 5 pontos do destino, vocês lembram? Parece até coisa de videogame, os 5 pontos do destino. Chamado, identidade, propósito, vocação e ocupação. Aí depois a gente falou sobre os 5 ministérios que dizem Efésios. Vocês lembram dos 5 ministérios? Pastor, profeta, evangelista, apóstolo e mestre. Vamos de novo. Chamado. Qual que é o nosso chamado? Nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Qual que é a nossa identidade? A nossa identidade é filhos de Deus. Qual que é o nosso propósito? Ide fazer discípulos. As nossas vocações são os 5 ministérios, certo? E a nossa ocupação é o cargo, é aquilo que nós estamos fazendo para cumprir tudo isso, certo? Bastante coisa, né? Mas é bem legal. Hoje, para melhorar, a gente vai aprender mais 5 coisas que são essenciais para a gente não só descobrir o nosso propósito com o Senhor, o nosso destino, mas para a gente descobrir a nossa identidade. A nossa vocação, vamos falar sobre vocação hoje. Põe o meu aí, mano. A nossa vocação, ela é uma jornada. A gente não vai pegar e fazer assim, ó, estou cumprindo a minha vocação. Ela é um caminho que a gente constrói o tempo inteiro cumprindo a nossa vocação. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente aprende sobre quem Ele é, sobre a bondade dEle, sobre a fidelidade. E é por isso que a gente pode viver a nossa vida cumprindo a nossa vocação. Porque a gente viu nas histórias que Deus cumpriu o propósito dEle na vida das pessoas da Bíblia, certo? A gente vê em várias histórias da Bíblia o Senhor sendo fiel com aquelas pessoas que se entregavam a Ele. Olha o que diz em Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz assim, ó: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Pois nós somos obras-primas. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Aí me responde, é um rascunho ou é uma obra-prima? Pode ter gente que parece rascunho, mas eu não falei nada. Não falei nada. A Bíblia está falando o seguinte, ó, nós somos obras-primas. Não tem ninguém igual a você em outro lugar. Pega a viagem. Só você pode ser você, porque não tem ninguém igual a você. Significa que se você está aqui, você não está lá. Louco, né? Se você está aqui, você está lá? Viagem. Gente, nós fomos criados pelas mãos de Deus. A Bíblia fala que Deus viu a gente antes da gente nascer, no ventre da nossa mão, da mãe, nossa mão. Porém, mesmo como obras-primas, nós precisamos ser moldados. A gente não está completo, certo? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele colocou em nós coisas que nós precisamos descobrir, evoluir, crescer. Vamos ler um texto, e eu queria que você abrisse na sua Bíblia, que é o texto, de Jeremias. Abre aí, Jeremias 18. É um texto muito legal, até conhecido. Jeremias 18. Foi? Posso ler? Diz assim, ó: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui até a casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro
e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer o mesmo com vocês que o oleiro faz com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Vocês já viram um oleiro trabalhando? Manja aquele cara que aparece em filmes, ele está sentado, acelerando uma rodinha, aí tem um negócio girando, e aí ele vai amassando o barro, assim, para até formar um vaso. É desse cara que Deus está falando. Deus está falando assim: eu estou formando um vaso. No final, esse vaso vai ficar bonito. Mas às vezes o vaso quebra. Aí o que Deus fez aqui, o que Deus está falando nessa passagem é assim: quando o meu barro quebra, eu amasso ele e começo de novo. Eu não pego o barro e jogo fora. Eu pego o barro, amasso e começo de novo. Nós somos esse barro. Nós precisamos estar flexíveis, igual o barro nas mãos de Deus. Imagina que se você é um pedaço de barro, e aí eu perguntei do rascunho, e se você olhar para o lado, você não vai ver um vaso. Às vezes você vai ver um pedaço de barro bem estranho. Olha para a pessoa do seu lado aí. Menos a Mari. A Mari é um vaso lindo. Mas isso significa que nós precisamos ser moldados. Isso significa que nós temos coisas boas, certo? Nós somos obras-primas. Mas a gente precisa ser moldado. Olha o que diz respeito. Olha a passagem de 2 Pedro 1:3. Você vai ter que pular aí, mano. Pula para 2 Pedro. Pula para 2 Pedro. Olha o que diz esse texto. Esse texto está na versão A Mensagem. Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão para conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus. Significa que é o seguinte: você quer agradar a Deus? Então você já tem tudo. Tudo que você precisa para agradar a Deus, você já tem. Só que às vezes a gente ouve pregações, a gente ouve as pessoas falando, parece que falta algumas coisas na gente, não parece? Parece que a gente veio e fala assim, ó, o Caio da Milena, se eu tivesse a sensibilidade que o Caio da Milena tem, eu poderia ter uma vida que agrada a Deus. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que tudo já foi dado. Nós temos tudo. O que a gente vai aprender hoje, o que a gente vai passar, é um conceito que está num livro do pastor Rick Warren, não sei como fala, mas é Warren, e é o forma. Pula aí, mano. Ó. São 5 coisas que todos nós já temos e que Deus usa, mas que às vezes a gente não se lembra. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Parece bem complicado, não parece? Vocês vão ver que não é não. Pula para o primeiro aí, mano. Formação espiritual. Você sabe quais são os seus dons? Todos nós temos dons. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a Mel canta bem, ela tem o dom de cantar. Cantar não é um dom. Sinto em falar que, segundo a Bíblia, cantar não é um dom. Os dons são dados pelo Espírito Santo e é uma capacitação sobrenatural, algo que não podemos fazer sozinhos. A Mel canta com a garganta dela, então é um dom? Pode ser uma habilidade, certo? Pula aí, mano, tem uma lista, olha só. Esses são os dons, 20 dons que a Bíblia cita. Administração. Tem alguém que faz administração de faculdade? Administração é um dom. Você já conversou com alguém que administra bem as coisas? Pode até não ter feito faculdade, mas administra bem. Hoje eu fui no mercado. Eu fui no mercado com a Mariana. E eu fui pegando as coisas, né? Ketchup, barbecue e tal. A Mariana anotou o preço. A Mariana anotou o preço nas vezes da quantidade que a gente pegou.
Então, se eu peguei 3 vidros de azeitona, ela anotou R$3,90 3 vezes. Eu falei, para que isso? Para que isso? Para jogar na cara que eu não sei administrar as coisas. É um dom. Ela não fez faculdade de administração. Ela gosta de administrar. Eu não vou ler todos, mas dá uma olhada, vê se você se identifica com algum deles. Liderança, línguas não é inglês, tá? Línguas não é inglês ali. Encorajamento, cura, conhecimento. Nossa, eu tenho conhecimento. Não é para isso, mas vamos lá. Essa é uma lista que a Bíblia cita. Passa para o próximo, Paulinho. Não escolha o seu dom. Essa lista é para citar os dons que existem. Não somos nós que escolhemos o nosso dom. Então eu não olho e falo assim, cara, eu acho que conhecimento, ter o dom do conhecimento é bom. Não é bom ter o dom do conhecimento? Então eu quero ter. Não, a Bíblia fala que os dons são dados pelo Espírito Santo segundo a vontade e o propósito dele. Deixe que o Espírito Santo revele a você. Poxa, Henrique, como é que o Espírito Santo vai me revelar um dom? Como é que ele vai virar para mim e vai falar assim, ó, a administração? Não. A gente descobre o nosso dom servindo. Quando a gente serve uma pessoa, o Espírito Santo pode confirmar no nosso coração que nós temos o dom para fazer aquilo. Pensa comigo, entra no personagem. Nós vamos lá na Santa Casa e nós vamos orar por pessoas que estão doentes, certo? Nós estamos orando e servindo essas pessoas. A gente está conversando com elas, perguntando qual é a dificuldade, sendo amigo, certo? Estamos servindo. Aí o Espírito Santo dá para a gente o dom de cura. Quer dizer que em um determinado momento a gente ora por aquela pessoa e ela é curada. Quem que escolheu o dom? O Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo te revelou nesse momento? Porque você se colocou em situações onde o dom de cura é necessário. Se você vai orar por uma pessoa doente, o dom de cura não é necessário. Se você vai orar por uma pessoa doente, você pode servir essa pessoa. Mas o seu dom de administração não vai curar a pessoa. Quem vai curar é o dom de cura. Por isso que a Bíblia fala, busque os melhores dons. O que ele está falando é assim, cara, você quer os melhores dons? Então esteja em lugares onde esse dom é necessário. Se eu vou orar por cura, que dom que é necessário? O de cura. Se eu vou administrar uma casa, que dom que é necessário? Administração. É assim que nós descobrimos os nossos dons. Ah, Henrique, você está falando para eu servir em ministérios? Talvez. Talvez se você servir no ministério infantil, você descubra que você tem o dom do cuidado, do socorro, um dom para cuidar das pessoas. Servindo é que nós descobrimos o nosso dom. Vamos para a próxima. Opções do coração. E essa é legal pra caramba. As opções do coração é aquilo que te impulsiona. O que te deixa apaixonado? O que você vê e você fala assim, cara, o meu coração chegou a bater mais forte. Não é uma pessoa, tá, gente? Não é a namorada, não é a esposa. É uma causa. Vou contar uma para vocês aqui. Eu sou formado em comunicação e eu tenho uma paixão muito específica por Libras. Porque imagina só, essa é a minha mente. Eu imagino que pessoas não têm a capacidade de se comunicar como eu e você. Porém, elas se comunicam. Elas desenvolveram um jeito de se comunicar. E aí eu chego lá e falo assim, oi, tudo bem? Meu nome é Rick. E eu consigo me comunicar com quem não está me ouvindo, com quem não consegue falar como eu consigo. É uma coisa que me apaixona. Mas essa é a minha paixão. Às vezes a gente fica tão envolvido na nossa própria vida, nas nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas preocupações. Às vezes passa uma pessoa do nosso lado, com uma causa que a gente gosta, e a gente não lembra, que a gente fala, cara,
eu tinha vontade de ajudar você, sabia? Hoje eu preciso resolver um problema do trabalho, ou fazer um trabalho da faculdade. Isso são as opções do coração. Todos nós temos uma paixão. Todos nós temos... Vocês viram o desastre lá em Brumadinho? Rompeu a barreira lá, teve um monte de gente lá. Eu me compadeci daquilo. Eu falei, cara, eu queria estar ajudando. Eu ia fazer alguma diferença? Não. Mas é uma coisa que me apaixona. Aí o senhor falou, por que você não pode procurar problemas que estão acontecendo ao seu redor? Beleza, deixa os bombeiros israelenses cuidarem disso. Estou ocupado. Paixão, gente, é o que motiva. É o que fala assim, cara, eu sou apaixonado por isso. Eu deixaria outras coisas para ajudar alguém nessa situação. Eu deixaria de fazer um rolê para ajudar alguém nessa situação. Essas são as opções do seu coração. O terceiro é da hora também. São recursos pessoais. Recursos pessoais. As habilidades que você tem. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque depois a gente vai fazer uma brincadeira com isso. E vocês precisam dessas coisas aqui. Vai ser muito legal. Recursos pessoais. Todos nós temos habilidades. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pode não parecer, mas ela tem uma habilidade. As risadas são indícios. E olha que legal. As habilidades que a gente tem podem ser pistas para o que Deus quer que a gente faça. Quem criou a gente? Deus. Ele colocou em nós as coisas que são necessárias para que a gente cumpra o que Ele quer. O propósito que Ele tem para nós. Ide e fazer discípulos. As nossas habilidades são coisas que só você faz. Por exemplo, o William da Taça, vocês conhecem o William da Taça? Ele mexe com madeira. É uma habilidade que eu não tenho. Não tenho. Esses dias eu fui tirar um toco de madeira da porta da minha casa. Entrou 90 ferpa na minha mão, que eu não tenho habilidade para mexer com madeira. Não adianta. Quer ver? O Joel e o Alê. O Joel mexem com máquinas. Ele mexe com um carro. Ele cheira o motor. Não sei o que é isso aqui. Óleo 40. É isso aqui. Eles têm habilidades que só eles têm. Eu falo, mano, tá fazendo um tec, 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 tec. Acho que é o relógio. Ele, não, é outra coisa. Quer ver? O Raoni, a Mel, a habilidade de cantar. Às vezes a gente quer participar do ministério de louvor e a gente fala assim, misericórdia, se eu entrar no ministério de louvor, o pessoal sai da igreja. Até jogar futebol, mas olha só, vocês lembram do Léo, que era o missionário que veio pregar aqui esses dias? Ele é missionário enviado para a Índia. Vocês lembram qual que é a profissão dele? Treinador de futebol. É uma habilidade que ele tem e que Deus usou a habilidade que ele tinha para enviar ele como missionário para a Índia. E agora ele vai para outro lugar, agora que eu esqueci. Moçambique. Habilidades. Todos nós temos habilidades. O quarto ponto, e deixa eu acelerar aqui. A personalidade que Deus te deu. Quem fala assim, ó? Quem já ouviu alguém falar assim? Tal pessoa? É difícil, hein? Lidar com ela? Que personalidade forte. Aquela meio xoxa, né? Gente, a personalidade que vocês têm, Deus deu só para vocês. Não tem ninguém que tenha a personalidade que só você tem. Não tem mais ninguém igual a você. Tem gente parecida? Tem. Mas não tem mais ninguém igual a você. O seu jeito de ser, o seu jeito de tratar as pessoas. Tem muitas formas da gente categorizar as personalidades. Então tem muitos autores por aí que usam testes para você. Responde umas perguntas e ele fala que tipo de personalidade você tem. Eu listei aqui, ó. Tem o teste que você pode ser um tubarão, um gato, o golfinho ou a águia.
Tem um outro que fala assim: você pode ser sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. Para mim parece peça de carro. Por que eu listei aqui? Eu não quero tirar o crédito desses caras. Não, o que eles escreveram faz muito sentido e a gente pode usar eles mesmo para aprender. Só que nenhum desses testes pode definir quem você é. Eu sou uma águia, porque eu fiz um teste na entrevista, então eu sou uma águia. Aí se joga do teto do negócio, vai morrer, vai cair, não dá para voar. Isso não pode definir a gente, isso só categoriza, que significa que você está em um grupo de pessoas que têm atitudes parecidas em todo mundo. Que existem pessoas parecidas com você. Não te define. A atitude de águia não define quem você é. A Bíblia define quem você é. Aí, para isso, a gente vai partir de duas perguntas. Como você se relaciona com as pessoas e como você reage às oportunidades. Como você se relaciona? Você é simpático? Ou você é? Você é extrovertido? Tem pessoas que são extrovertidas. Ou você é reservado? Você gosta mais de cooperação, que é você ajudar, vocês juntos, vamos como uma equipe conquistar o mundo? Ou eu vou conquistar o mundo sozinho? Eu sou um lobo solitário. Eu estou muito palestrante de motivacional, né? Um lobo solitário. Você prefere rotina na sua vida, todo dia fazendo a mesma coisa? Ou você gosta de mudança mesmo, vivendo a vida loucamente, todo dia uma coisa diferente? Isso são os estilos de personalidade, o seu modo de ser. Aqui tem um ponto importante. Essa pode ser a maior pista para o que Deus quer que você faça. O modo como você se relaciona com as pessoas e o modo como você reage às oportunidades pode ser a maior pista para o que Deus tem para você na sua vida. O quinto e último são as áreas de experiência. As áreas de experiência são assim: tudo que você viveu até hoje serve de experiência. As experiências boas e as experiências ruins. Imagina na sua cabeça o seguinte: um corredor compridão. Na parede do lado direito, tem obras de arte com as suas experiências boas. Tem quadros pintados só com as suas experiências boas. E do lado esquerdo tem quadros pintados só com as suas experiências ruins. Alguém que passa por esse corredor pode aprender alguma coisa? Às vezes, nós temos uma promoção no trabalho, que nós aprendemos alguma coisa. Uma demissão no trabalho, que nós aprendemos alguma coisa. Um problema de relacionamentos, ou um relacionamento saudável. Uma família que tem seus problemas, ou uma família saudável. O legal é que, assim como todos os outros pontos, Deus quer usar isso que Ele colocou em você para mudar a realidade de outras pessoas. Tudo o que você tem, tudo o que faz parte de você, pode ser usado por Deus para mudar outras pessoas. Alguma coisa das coisas que a gente viu agora: formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Alguma coisa disso nós já temos. Tem alguma coisa que você já tem? Alguma habilidade? Você tem personalidade? Então Deus pode usar a sua personalidade para mudar a realidade de outras pessoas.